Dona Marta me serve um prato com apenas 2 colheres de arroz requentado e um pedaço de frango ressecado. É o que sobrou, ela diz, sem nem me olhar nos olhos. Minha cunhada Patrícia ri baixinho da mesa da cozinha, onde come um prato cheio de comida fresca. Eu olho para aquelas sobras miseráveis e, pela primeira vez em 6 meses, não abaixo a cabeça. Obrigada, Dona Marta. Eu digo com um sorriso que ela não consegue decifrar. Mas hoje eu vou jantar na rua. A expressão de surpresa no rosto dela vale cada centavo que vou gastar. Às vezes, a dignidade tem um preço, e eu acabei de decidir que posso pagar. Mas o que ela não sabe é que Rafael está chegando mais cedo hoje e vai encontrar meu prato vazio enquanto o dela ainda está cheio na mesa. Antes de continuarmos, por favor, se inscreva no canal e nos conte nos comentários de onde você está nos ouvindo. Era dezembro de 2023, quando pisei pela primeira vez na casa de Santa Teresa. O calor carioca grudava na pele, misturado com a umidade que subia dos morros. Rafael segurava minha mão, enquanto subíamos os degraus irregulares da rua de paralelepípedos, carregando nossas poucas malas. É só temporário, amor, ele repetia, como se tentasse convencer a si mesmo, até conseguirmos nossa casa. A casa era uma dessas construções antigas do bairro, com azulejos descascados na fachada e grades nas janelas. Por dentro, o cheiro de mofo se misturava com o aroma de café passado. Dona Marta nos esperava na sala, uma mulher de 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque apertado, usando um vestido floral desbotado. Então essa é a pernambucana, foram suas primeiras palavras para mim. Não seja bem-vinda ou que bom conhecer você. Apenas uma constatação fria, como quem identifica uma espécie desconhecida. Prazer, Dona Marta, respondi, estendendo a mão. Ela a apertou rapidamente, como se quisesse se livrar logo do contato. Patrícia apareceu da cozinha, secando as mãos num pano de prato. Aos 25 anos, era uma versão mais nova da mãe, mesmos olhos pequenos e desconfiados, mesmo jeito de franzir o nariz quando não gostava de alguma coisa. E era claro que ela não estava gostando de mim. Oi, disse simplesmente, sem se dar ao trabalho de disfarçar a frieza. Rafael não percebeu, ou fingiu não perceber. Ele estava nervoso. Eu podia ver pela forma como mexia as mãos, pelo jeito como falava rápido demais. Mãe, a Mari está muito animada para conhecer a cidade. Ela nunca morou no Rio. Imagino, Dona Marta respondeu, me olhando de cima a baixo. Recife deve ser muito diferente. Havia algo na forma como ela disse diferente, que me fez o estômago revirar. Mas eu sorri. Naquele momento ainda acreditava que podia conquistá-la. Diferente sim, mas lindo também. O Rafael me promete que vou amar o Rio. Veremos, ela murmurou. O quarto que nos deram ficava no fundo da casa, bem ao lado da cozinha. As paredes eram finas, e durante a noite eu conseguia ouvir cada passo na casa, cada conversa em voz baixa, cada programa de televisão. Era como viver dentro de uma caixa de fósforos, sem privacidade, sem silêncio. Nas primeiras semanas, eu me esforcei para ser a nora perfeita. Ajudava na limpeza, oferecia para cozinhar, tentava puxar conversa. Dona Marta aceitava minha ajuda com um aceno de cabeça, mas nunca um obrigada. Patrícia me ignorava completamente, como se eu fosse um móvel que alguém tinha colocado na casa sem sua aprovação. Foi no final da primeira semana que notei a primeira diferença no tratamento. Rafael tinha saído cedo para procurar emprego. Ele era engenheiro, mas ainda não tinha conseguido se registrar no CREA do Rio. Eu estava na cozinha, tomando café da manhã, quando Dona Marta começou a preparar o almoço. Você pode descascar essas batatas? Ela pediu, apontando para um saco no chão. Claro, respondi, feliz por poder ajudar. Trabalhei por 2 horas, descascando batatas, cortando cebolas, limpando o frango. O cheiro de temperos começou a se espalhar pela casa, misturado com o vapor que subia das panelas. Meu estômago roncou. Eu só tinha tomado café com biscoito de manhã. Quando Rafael chegou, às 14h, a mesa estava posta. Dona Marta serviu primeiro ele, depois Patrícia, depois ela mesma. Para mim, sobrou um prato pequeno com as partes que ninguém tinha querido. Um pedacinho de frango sem tempero, batatas que estavam grudadas no fundo da panela, uma colherada de arroz. Desculpa, Mariana, Dona Marta disse, sem parecer nem um pouco arrependida. Calculei mal a quantidade. Rafael estava distraído, falando sobre as entrevistas que tinha feito.
Não percebeu que meu prato tinha menos comida que o de todo mundo. Ou se percebeu, não disse nada. Aquela noite, deitada na cama, senti meu estômago vazio doer. Rafael roncava ao meu lado, saciado e despreocupado. Eu fiquei olhando para o teto, ouvindo os barulhos da casa se aquietarem, tentando entender se tinha sido coincidência ou se tinha sido proposital. Na manhã seguinte, a mesma coisa aconteceu. E na outra. E na outra. Sempre havia uma desculpa. Ah, esqueci que você estava aqui. Patrícia comeu mais que o normal hoje. Rafael está crescendo. Precisa comer bem para conseguir emprego. Quando eu tentei falar com Rafael sobre isso, ele balançou a cabeça. Amor, minha mãe não é assim. Ela deve estar ainda se acostumando com você na casa. E você sabe como é difícil para ela, né? Ela criou a gente sozinha depois que meu pai morreu. Mas, Rafa, ela mal fala comigo. E a comida? A comida o quê? Minha mãe sempre foi econômica, mas nunca deixou ninguém passar fome. Como explicar para ele que não era sobre quantidade, mas sobre respeito? Como fazer ele entender que sua mãe estava me tratando como uma intrusa, como alguém que não merecia sentar à mesa da família? Pode ser impressão sua, Mari. Você está numa cidade nova, longe da sua família. É normal se sentir insegura. Insegura. Como se meus sentimentos fossem apenas neuroses de uma mulher deslocada. Como se 6 meses de vida em Recife, trabalhando como professora, cuidando da minha própria casa, não tivessem me ensinado a diferença entre hospitalidade e hostilidade. Foi então que comecei a guardar dinheiro, escondido. Moedas que sobrava do troco quando Rafael me dava dinheiro para o ônibus. Notas pequenas que eu conseguia economizar do pouco que ele me dava para gastos pessoais. Não muito, mas o suficiente para comprar um lanche quando a fome ficava insuportável. Dona Marta percebeu. É claro que percebeu. Andando muito na rua ultimamente, né, Mariana? Ela comentou uma tarde, enquanto eu voltava de uma padaria onde tinha comprado um pão de açúcar. Só fui conhecer o bairro, menti. Cuidado para não se perder. Santa Teresa pode ser perigoso para quem não conhece. A ameaça estava ali, disfarçada de cuidado maternal. Fique no seu lugar. Não saia muito. Não cause problemas. Patrícia riu daquele seu jeito cruel. É, cuidado mesmo. Você não tem cara de carioca. Dá pra ver de longe que você é de fora. Minha origem tinha se tornado uma ferida aberta, que elas cutucavam sempre que queriam me lembrar que eu não pertencia ali. Ah, deve ser jeito de pernambucana isso, Dona Marta dizia quando eu falava alguma coisa que ela não gostava. Em Recife, vocês devem fazer diferente, né? Patrícia comentava quando eu tentava ajudar na cozinha com algum tempero que minha mãe tinha me ensinado. 3 meses depois, eu tinha emagrecido 5 quilos. Não só pela comida escassa, mas pela tensão constante, pelo nó no estômago que nunca se desfazia, pela sensação de estar sempre andando em ovos. Rafael notou finalmente. Você está mais magra, amor. Está tudo bem? Eu quase contei tudo naquele momento. Quase abri a boca e disse que sua mãe estava me matando aos poucos, me diminuindo, me fazendo desaparecer dentro da própria casa. Mas olhei para o rosto dele, vi a preocupação genuína e não consegui. Deve ser o calor do rio. Ainda estou me acostumando. Ele me abraçou, beijou minha testa. Logo a gente sai daqui, prometo. É só até eu me estabilizar. Mais promessas. Mas é só até. Mas vai dar tudo certo. Mas enquanto isso, eu continuava morrendo de fome na cozinha de Dona Marta. O 4º mês foi quando elas pararam de fingir. Rafael tinha conseguido um emprego numa construtora em Copacabana e saía de casa às 7 da manhã, só voltando depois das 7 da noite. 12 horas longas que eu passava sozinha com Dona Marta e Patrícia. 12 horas que se transformaram no meu inferno particular. Mariana, passa aqui um minutinho. Dona Marta me chamou numa manhã de fevereiro. O calor já estava insuportável e o ventilador da sala fazia mais barulho que vento. Ela estava sentada na poltrona de sempre, assistindo sua novela das 9. Patrícia estava ao lado, pintando as unhas de vermelho. Senta aí. Ela apontou para o chão, onde havia um balde com roupas molhadas. Já que você não paga aluguel nem contribui com nada, pode ir estendendo essa roupa no quintal. Não foi um pedido, foi uma ordem. Olhei para Patrícia, que nem levantou os olhos das unhas. Olhei para Dona Marta, que me encarava com uma expressão de quem estava testando até onde eu aguentaria. Claro, respondi baixinho. Carreguei o balde pesado até o quintal. O sol batia forte nas telhas de zinco da lavanderia, criando uma temperatura infernal. Comecei a estender as roupas, uma por uma.
sentindo o suor escorrer pelas costas. De dentro da casa, ouvi Patrícia comentar: pelo menos agora ela está servindo para alguma coisa. Dona Marta riu. É, mas ainda come demais para o que produz. As palavras me acertaram como um soco no estômago. Eu, que há semanas comia apenas sobras, comia demais. Eu, que tinha perdido 5 quilos, estava comendo demais. Naquela tarde, quando Rafael chegou, a mesa estava posta como sempre. Ele, Dona Marta e Patrícia comeram estrogonofe com batata palha. Para mim, 2 colheres de arroz branco e um pedaço de pão amanhecido. Nossa, que cheiro bom de estrogonofe! Rafael comentou, atacando o prato. Pois é, Dona Marta respondeu. Pena que não deu para todo mundo. Mariana já tinha comido na hora do almoço, né, filha? Ela me olhou nos olhos quando mentiu. Me desafiou a contradizê-la na frente do próprio filho. É, menti também. Estava delicioso. Rafael sorriu satisfeito. Que bom, amor. Minha mãe cozinha muito bem. Aquela noite, deitada na cama, senti algo morrer dentro de mim. Não era só fome. Era dignidade. Era autorrespeito. Era a certeza de que eu merecia ser tratada como um ser humano. No dia seguinte, Dona Marta me acordou às 6 da manhã. Levanta, que tem trabalho para fazer. Rafael ainda dormia. Ela fez questão de falar baixo para não acordá-lo. A casa inteira precisa de uma limpeza. Começando pelo banheiro. Passei 4 horas esfregando azulejos, lavando vaso, limpando o espelho. Minhas mãos ficaram vermelhas de tanto produto de limpeza. Minhas costas doíam de ficar curvada esfregando o chão. Quando terminei, Dona Marta inspecionou tudo como uma sargento militar. Está aceitável, disse. Agora vai limpar a cozinha. Mais 2 horas esfregando o fogão, organizando armários, lavando louça acumulada. Quando Rafael acordou, às 10 da manhã, eu estava exausta e com fome. Nossa, Mari, você levantou cedo hoje, ele comentou, me dando um beijo rápido antes de tomar café. Sua mulher é muito trabalheira, Dona Marta disse, servindo um café reforçado para ele e torradas com manteiga. Para mim, uma xícara de café puro e um biscoito cream cracker. Que bom, né, amor? Vocês duas se entendendo bem. Se entendendo bem. Se ele soubesse... A rotina se estabeleceu. Todas as manhãs, assim que Rafael saía, Dona Marta me transformava em empregada doméstica não remunerada. Limpar, lavar, passar, organizar, sempre com Patrícia de supervisora, sempre com comentários maldosos disfarçados de brincadeira. Cuidado para não quebrar nada, viu? Essas coisas aqui são antigas, têm valor sentimental. Nossa, em Recife vocês limpam diferente? Aqui no Rio a gente limpa até ficar brilhando. Tadinha, não está acostumada com o ritmo da cidade grande. Um dia, eu estava passando roupa na sala quando uma vizinha veio visitar Dona Marta. Dona Carmen, uma senhora de cabelos brancos que morava na casa ao lado. Oi, Marta. Quem é essa moça? Ah, é a Nora, a mulher do Rafael. Nossa, que sorte você ter uma Nora que ajuda em casa. A minha só sabe gastar dinheiro. Pois é, Dona Marta respondeu, me olhando com desdém. Pelo menos se faz útil, né? Porque contribuir financeiramente que não contribui. Senti meu rosto queimar de humilhação. Ali estava eu, sendo apresentada não como a esposa do filho dela, mas como uma agregada que precisava se fazer útil para justificar sua existência. E de onde ela é? Dona Carmen perguntou, como se eu não estivesse ali. Pernambuco, Recife. Ah, Dona Carmen fez uma expressão como se isso explicasse tudo. Pessoal do norte é mais... simples, né? É, Dona Marta concordou. Bem diferente daqui. Continuei passando roupa, fingindo não ouvir, engolindo a raiva que crescia no meu peito como um tumor. Naquela mesma semana, aconteceu o episódio da comida estragada. Era uma quinta-feira. Rafael tinha ido para um happy hour com os colegas de trabalho e chegaria tarde. Dona Marta fez uma lasanha deliciosa para ela e Patrícia. Eu podia sentir o cheiro de queijo derretido e molho de tomate da cozinha. Quando chegou minha vez de comer, Dona Marta me deu um prato com restos de frango de 2 dias atrás. A carne estava com um cheiro estranho, meio azedo. As batatas estavam murchas e escuras. Dona Marta, eu disse juntando coragem, acho que esse frango não está bom. Ela parou de comer sua lasanha e me olhou com raiva. Como assim não está bom? Você está implicando que eu dou comida estragada? Não, eu só... Escuta aqui, mocinha. Nesta casa a gente não desperdiça comida. Se você não quer comer, passa fome. Mas não vem me ensinar o que é comida boa ou ruim.
Patrícia riu alto. E a princesinha pernambucana é enjoada para comer. Olhei para o prato na minha frente. O cheiro realmente estava forte, mas a humilhação era maior que a fome naquele momento. Comi tudo. Cada pedaço daquele frango duvidoso, cada batata murcha. Comi para provar que não era enjoada, para não dar mais munição para os ataques delas. 2 horas depois, passei a madrugada inteira vomitando. Uma intoxicação alimentar violenta que me deixou desidratada e fraca. Rafael achou que era virose. Deve ser o calor, amor. Bebe bastante água. Dona Marta não disse nada, mas vi um sorriso satisfeito no canto da boca dela. Foi quando percebi. Ela não estava apenas me maltratando. Ela estava tentando me quebrar, me fazer desistir, me fazer ir embora. E eu estava quase conseguindo para ela. Naquele domingo, Rafael sugeriu irmos à praia. Vamos em Copacabana, Mari. Você precisa conhecer. Pela primeira vez em semanas, sorri de verdade. Praia, sol, liberdade. Mesmo que por algumas horas. Que ideia boa, eu disse. Vocês vão sozinhos? Dona Marta perguntou. Vamos. Por quê? A senhora quer ir junto? Não. Só acho estranho deixar a Mariana sozinha na praia. Ela não conhece os perigos daqui. Rafael riu. Mãe, ela não é criança. Sei não, viu? Pessoal de fora às vezes não sabe como se comportar na praia carioca. Mais uma vez, minha origem sendo usada como desqualificação. Como se eu fosse uma caipira que nunca tinha visto o mar. Mãe, relaxa. A Mari é esperta. Mas o veneno já estava plantado. Durante todo o caminho até Copacabana, Rafael ficou me dando instruções. Não leva a bolsa para a areia. Cuidado com os vendedores ambulantes. Não fica longe de mim. A praia estava linda. O mar azul. As ondas quebrando na areia branca. O calçadão cheio de gente. Mas eu não conseguia relaxar. Cada conselho de Rafael ecoava com a voz da mãe dele. Pessoal de fora não sabe como se comportar. Quando voltamos para casa, Dona Marta perguntou. E aí, não aconteceu nada demais? Como se ela estivesse esperando que eu fizesse alguma besteira, que confirmasse todos os preconceitos dela. Correu tudo bem, Rafael respondeu. A Mari adorou. Que bom, ela disse. Mas o tom deixava claro que ela não achava bom coisa nenhuma. Naquela noite, deitada na cama ao lado de Rafael, eu tomei uma decisão. Não podia mais viver assim. Ou eu encontrava uma forma de sair daquela casa, ou eu ia enlouquecer de vez. Mas como explicar para Rafael que a família dele estava me destruindo? Como fazer ele enxergar o que se recusava a ver? E foi então que lembrei de uma coisa que minha mãe sempre dizia. Quem tem boca não manda soprar. E quem tem ouvidos, escuta na hora certa. Talvez fosse hora de parar de tentar convencer Rafael. Talvez fosse hora de deixar que ele ouvisse com os próprios ouvidos. A oportunidade chegou numa terça-feira chuvosa de março. Rafael tinha viajado para uma obra em Niterói e só voltaria no final da tarde. Eu estava na lavanderia, estendendo roupa no varal coberto por causa da chuva, quando ouvi a campainha tocar. Mariana! Dona Marta gritou da sala. Vai atender? Era Dona Carmen, a vizinha, pingando de chuva embaixo de um guarda-chuva furado. Oi, querida. A Marta está? Está sim. Entre, por favor. Levei Dona Carmen até a sala, onde Dona Marta estava assistindo televisão com Patrícia. Elas se cumprimentaram efusivamente, como sempre. Você quer um café, Carmen? Ai, quero sim. Esse tempo está terrível. Mariana, Dona Marta me chamou sem nem olhar na minha direção. Vai fazer um café para a Dona Carmen e traz uns biscoitos. Fui para a cozinha preparar o café. A pia estava cheia de louça suja. O café da manhã delas, que eu ainda não tinha tido tempo de lavar. Comecei a organizá-la enquanto esperava o café passar. Foi então que ouvi a conversa da sala. Nossa, Marta, que chuva! Dona Carmen comentou. Pois é, pelo menos quando está chovendo a gente tem uma desculpa para ficar em casa descansando. Verdade. E a sua nora? Como vocês estão se dando? Parei de mexer na louça. Meu coração começou a bater mais rápido. Ai, Carmen. Dona Marta suspirou dramaticamente. Que situação difícil. Por quê? Ela não é boazinha? Boazinha até é. Mas sabe como é, né? Essas meninas de fora chegam aqui achando que a vida vai ser fácil. Como assim? Ela não trabalha, não contribui com nada em casa. Fica aí o dia inteiro gastando luz, gastando água, comendo nossa comida. Minhas mãos tremeram. Eu, que limpava a casa inteira todos os dias, não contribuía com nada. E o Rafael não fala nada? Dona Carmen perguntou.
Ai, você sabe como é filho homem, né? Fica cego por mulher. Ele não vê que ela está se aproveitando da gente. Patrícia entrou na conversa. Vó Carmen. Ela fica aí se fazendo de coitadinha, mas come mais que todo mundo junto. Eu que comia sobras há meses, comia mais que todo mundo junto. Sério? Dona Carmen parecia chocada. Você não imagina. Dona Marta continuou. Ontem mesmo eu fiz uma lasanha pequena, só para mim e a Patrícia. Quando vi, ela tinha comido quase metade sozinha. A mentira me acertou como um tapa. Eu nem tinha provado daquela lasanha. Nossa, que sem vergonhice! Dona Carmen exclamou. Pois é, e ainda reclama da comida. Outro dia fiz um frango delicioso. Ela falou que estava estragado. Uma ingratidão. Que situação chata, Marta. O pior é que o Rafael fica do lado dela em tudo. Se a gente fala alguma coisa, ele já sai defendendo. Diz que a gente tem que ter paciência porque ela está longe da família. Mas vocês são a família dela agora, né? Exato. Mas ela não entende isso. Fica com essa mania de pernambucana saudosista, reclamando que aqui é diferente de lá. Gente do norte é assim mesmo. Dona Carmen concordou. Meio complicada para se adaptar. E o pior, Carmen, é que eu faço isso tudo de propósito. Meu sangue gelou. Como assim? Dona Carmen perguntou. Eu dou só as sobras para ela comer. Deixo ela com fome de propósito. Boto ela para limpar a casa inteira enquanto eu e a Patrícia ficamos descansando. Silêncio total na sala. Marta! Dona Carmen pareceu escandalizada. Que foi? Ela precisa aprender o lugar dela nesta casa. Enquanto não pagar aluguel e não arrumar um emprego, tem que se submeter às minhas regras. Mas isso é muito pesado, não é? Pesado nada. Minha sogra fez a mesma coisa comigo quando eu casei. Me botou na linha direitinho. É assim que a gente aprende a ser mulher de família. Patrícia riu. Mãe está certa, vó Carmen. A Mari precisa parar com essa frescura e aceitar que aqui não é casa da mãe dela. E se o Rafael descobrir? Dona Carmen perguntou, preocupada. Ele não vai descobrir nada. Dona Marta disse com certeza absoluta. Homem não presta atenção nessas coisas. E ela não tem coragem de contar para ele. Sabe que se fizer isso, eu posso complicar ainda mais a vida dela. Ai, Marta. Que nada, Carmen. Você tem que entender. Eu não posso deixar essa menina tomar conta da minha casa. Ela chegou aqui achando que ia ser princesa, que eu ia ficar servindo ela. Mas comigo não é assim. Ou ela aprende a respeitar, ou ela volta para Recife. E você acha que ela vai voltar? Eu torço para que sim. Seria o melhor para todo mundo. O Rafael é muito novo ainda. Pode arranjar uma menina melhor. Uma carioca, que entenda como as coisas funcionam aqui. Nossa, que situação. Pois é. Mas não conta para ninguém, viu, Carmen? É só entre nós. Claro, claro. Pode deixar. Eu estava paralisada na cozinha, ainda segurando uma xícara na mão. Tudo o que eu tinha suspeitado, todos os meses de humilhação, todas as vezes que Rafael não acreditou em mim, tudo tinha acabado de ser confessado em detalhes. Ela fazia tudo de propósito. Cada sobra de comida, cada tarefa humilhante, cada comentário maldoso. Era uma estratégia calculada para me quebrar e me expulsar da casa. Mariana! Dona Marta gritou da sala. Cadê esse café? Respirei fundo, organizei meus pensamentos e voltei para a sala com a bandeja. Dona Carmen me olhou com uma expressão estranha, como se me visse pela primeira vez. Dona Marta e Patrícia estavam com cara de quem não tinha falado nada demais. Obrigada, querida, Dona Carmen disse baixinho quando peguei a xícara. De nada, respondi, surpresa com a gentileza súbita dela. Voltei para a cozinha e continuei lavando louça. Mas minha cabeça estava a mil. Agora eu tinha a prova que precisava. Não eram mais suspeitas ou impressões. Era a confissão completa, ouvida por uma testemunha. Mas como usar essa informação? Se eu contasse para Rafael, seria minha palavra contra a delas. E elas iam negar tudo, claro. Precisava de uma forma de fazer Rafael ouvir com os próprios ouvidos. Dona Carmen saiu 1 hora depois. Quando se despediu de mim, me olhou nos olhos e disse: qualquer coisa você sabe onde me encontrar, tá? Era solidariedade feminina. Ela tinha entendido que eu estava sendo maltratada e estava me oferecendo ajuda, mesmo sem falar abertamente. Obrigada, Dona Carmen. O resto do dia passou numa nuvem. Dona Marta e Patrícia me trataram com a crueldade de sempre. Me deram sobras no almoço, me fizeram limpar a casa toda, fizeram comentários maldosos sobre minha aparência e minha origem. Mas agora eu sabia que tudo aquilo era teatro, performance calculada para me destruir.
Quando Rafael chegou à noite, eu estava deitada na cama, fingindo dormir. Ele se deitou ao meu lado e sussurrou: "Como foi seu dia, amor?" Por um momento, pensei em contar tudo, mas sabia que ele não acreditaria. Dona Marta era muito esperta. Ela sabia exatamente como manter a fachada quando o filho estava presente. "Foi normal", respondi. Mas nada era normal. E agora eu tinha uma arma. No dia seguinte, Rafael comentou no café da manhã: "Semana que vem vou ter que viajar de novo. 3 dias em Campos." Dona Marta ficou visivelmente animada. "Ah, que bom. Digo, que pena, né, filho? Mas pelo menos está trabalhando bastante. 3 dias. 3 dias sozinha com elas, sem Rafael para manter as aparências. 3 dias em que elas iam mostrar sua verdadeira face. E eu ia estar preparada para registrar tudo." Depois do café, Rafael saiu para trabalhar como sempre. Dona Marta imediatamente mudou de postura. "Bom, já que você vai ficar aqui a semana toda sozinha com a gente, é melhor deixar as regras bem claras." "Que regras?" perguntei, fingindo inocência. "Primeira regra: você acorda às 6 e prepara café para mim e para a Patrícia. Segunda regra: você limpa a casa inteira todos os dias. Terceira regra: você come depois que todo mundo comer e só o que sobrar." Patrícia completou. "E quarta regra: sem reclamação. Senão a coisa fica ainda pior para você." Olhei para elas e sorri. Um sorriso calmo que deixou as duas confusas. "Pode deixar", eu disse. "Vai ser exatamente como vocês querem." Mas o que elas não sabiam é que eu tinha acabado de decidir. Quando Rafael voltasse dessa viagem, ele ia ouvir a verdade. E dessa vez, não seria apenas minha palavra. Era hora de virar o jogo. Rafael voltou da viagem numa sexta-feira à noite, exausto e com saudades. Me abraçou forte na porta do quarto e sussurrou: "Nossa, como você me fez falta." Se ele soubesse o inferno que tinha sido aqueles 3 dias. Dona Marta e Patrícia tinham extrapolado todos os limites. Me acordavam às 5 da manhã para preparar café. Me davam uma fatia de pão seco no café da manhã, enquanto comiam tapioca com queijo. Me faziam limpar a casa inteira 2 vezes por dia, porque você não fez direito da primeira vez. No almoço, sobras frias. No jantar, quando havia jantar para mim, os restos que nem elas queriam comer. Mas eu aguentei tudo em silêncio, porque agora eu tinha um plano. "Como foram esses dias com minha mãe e minha irmã?" Rafael perguntou, me fazendo carinho no cabelo. "Foram esclarecedores", respondi. Ele riu, sem entender o peso da palavra. "No sábado de manhã, coloquei meu plano em ação. Rafa, eu disse durante o café da manhã, estou com saudades da minha mãe. Posso ligar para ela hoje?" "Claro, amor. Liga na hora que quiser." Dona Marta e Patrícia trocaram um olhar de satisfação. Para elas, eu estava demonstrando fraqueza, saudades de casa, exatamente o que queriam. "Só uma coisa", eu continuei. "Posso usar o telefone da sala? É que no nosso quarto não pega bem o sinal." "Pode sim", Rafael disse. Pela tarde, quando Rafael estava no quintal mexendo em umas ferramentas e Dona Marta e Patrícia estavam assistindo televisão na sala, peguei o telefone. "Alô, mãe? É a Mariana." "Oi, minha filha. Como você está? Estava com saudades suas." Falei alto o suficiente para elas ouvirem, mas fingindo que estava tentando ser discreta. "Mãe, está sendo difícil aqui." "Por quê, filha? O que está acontecendo?" "A família do Rafael, eles não gostam muito de mim." Dona Marta e Patrícia prestaram atenção total na conversa, satisfeitas por me verem reclamando da situação. "Como assim não gostam?" "A sogra e a cunhada me tratam mal, mãe. Me fazem limpar a casa toda, me dão só sobras de comida." "Minha filha, isso não pode. Mas o pior é que elas fazem isso de propósito, mãe. Outro dia eu ouvi a sogra falando para uma vizinha que ela faz tudo isso para me humilhar e me fazer voltar para Recife." Pronto, a informação estava plantada. "Como assim? Ela falou isso?" "Falou, mãe. Disse que me dá só sobras de propósito, que me bota para limpar a casa para eu aprender meu lugar, que torce para eu voltar para casa para o Rafael arranjar uma menina carioca." Do canto do olho, vi Dona Marta se levantar bruscamente do sofá. Patrícia ficou boquiaberta. "Mariana!" Dona Marta gritou. "Que conversa é essa? Você está mentindo para sua mãe." "Calma, mãe", eu disse no telefone, ignorando Dona Marta. "Ela está aqui gritando comigo agora. Depois eu te ligo de novo." Desliguei o telefone e encarei Dona Marta. "Mentindo?" perguntei com calma.
Mas eu só contei para minha mãe exatamente o que a senhora falou para Dona Carmen outro dia. O rosto dela ficou branco. Eu não falei nada para Carmen. Falou sim. Disse que faz tudo de propósito para me humilhar. Disse que me dá só sobras para eu aprender meu lugar. Disse que torce para eu voltar para Recife para o Rafael arranjar uma menina melhor. Patrícia se levantou também. Você estava escutando a conversa escondida. Eu estava na cozinha fazendo café para vocês como sempre. Não foi culpa minha se vocês falaram alto demais. Nesse momento, Rafael apareceu na porta da sala, atraído pelos gritos. Que está acontecendo aqui? Seu filho! Dona Marta apontou para mim. Sua mulher estava escutando conversa alheia e agora está inventando mentiras. Que mentiras? Rafael perguntou confuso. Ela disse para a mãe dela que eu maltrato ela de propósito. Rafael me olhou, esperando uma explicação. Não são mentiras, Rafa. Eu disse calmamente. É exatamente o que ela falou para Dona Carmen. Que a Dona Carmen tem a ver com isso? Ela veio aqui outro dia quando você não estava. E sua mãe contou para ela que me maltrata de propósito. Dona Marta gritou. Eu não falei isso. Falou sim. Eu insisti. Disse que me dá só sobras para eu aprender meu lugar. Disse que me bota para limpar a casa toda enquanto vocês descansam. Disse que faz isso para me quebrar e me fazer voltar para Recife. Rafael olhou para a mãe, depois para mim, depois para a mãe de novo. Mãe, isso é verdade? Claro que não, Rafael. Essa menina está inventando tudo isso para virar você contra mim. Então vamos esclarecer isso, Rafael disse, pegando o telefone. Vou ligar para a Dona Carmen e perguntar. Rafael, Dona Marta tentou parar o filho. Que necessidade tem disso? Você vai acreditar mais numa estranha do que na sua própria mãe? Se não tem nada a esconder, não tem problema eu ligar. Rafael discou o número. Dona Carmen atendeu rapidamente. Alô, Dona Carmen? É o Rafael da Dona Marta. Tudo bem? Dona Marta ficou nervosa, gesticulando para o filho não continuar. Dona Carmen, a senhora pode me esclarecer uma coisa? Minha esposa disse que ouviu uma conversa entre a senhora e minha mãe sobre o tratamento que ela recebe aqui em casa. Silêncio na linha. Alô? Dona Carmen? Oi, Rafael. Olha, meu filho, isso é uma situação delicada. Como assim delicada? A senhora pode só me dizer se minha mãe falou alguma coisa sobre maltratar minha esposa? Mais silêncio. Dona Carmen? Rafael, eu não quero me meter em briga de família. Não é briga, Dona Carmen. Eu só preciso saber a verdade. Ai, meu filho, sua mãe realmente comentou algumas coisas. O rosto de Rafael mudou completamente. Que tipo de coisas? Ela disse que dava só sobras para sua esposa comer e que fazia ela limpar a casa toda e que fazia isso de propósito. Silêncio total na sala. Rafael olhou para a mãe com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Dona Carmen, tem certeza disso? Tenho, meu filho. Ela até disse que torcia para a menina voltar para Recife, para você arranjar uma namorada carioca. Rafael desligou o telefone devagar. Quando se virou para Dona Marta, seus olhos estavam vermelhos de raiva. Mãe, ele disse com a voz tremendo. É verdade isso? Rafael, filho, você não entende. É verdade ou não? Dona Marta olhou para Patrícia, que abaixou a cabeça. Olhou para mim, que a encarava sem medo pela primeira vez em meses. Olhou para Rafael, que esperava uma resposta. Eu só queria que ela aprendesse a respeitar esta casa. Responder à pergunta, mãe. Você maltratou minha esposa de propósito? Silêncio longo. Responda. Sim, ela sussurrou. Sim, eu maltratei ela. Rafael fechou os punhos. Por quê? Porque ela não é boa para você. Ela é diferente da gente, Rafael. Ela não entende como as coisas funcionam aqui. Como as coisas funcionam aqui? Humilhando gente, dando comida estragada, tratando minha esposa como empregada. Eu só queria proteger você. Proteger de quê? De ser feliz? Rafael se virou para mim, os olhos cheios de lágrimas. Mari, me perdoa. Me perdoa por não ter acreditado em você. Me perdoa por ter deixado isso acontecer. Eu não consegui falar. Meses de humilhação, de dor, de solidão, tudo subindo pela garganta ao mesmo tempo. A gente vai embora daqui, ele disse, me abraçando. Hoje mesmo. Rafael! Dona Marta tentou segurar o braço dele. Você não pode fazer isso. Eu sou sua mãe. Mãe que humilha minha esposa não é mãe. É inimiga. Onde vocês vão morar? Vocês não têm dinheiro. A gente se vira. Qualquer lugar é melhor que aqui. Naquela mesma tarde,
Fizemos nossas malas. Rafael ligou para um colega de trabalho que tinha um quitão vago em Tijuca. Não era grande coisa, mas era nosso. Quando estávamos saindo, Dona Carmen apareceu na porta. Mariana, ela disse, me dando um abraço. Desculpa por não ter falado antes. Eu não sabia que a situação estava tão ruim. Obrigada por ter falado a verdade para o Rafael. Mulher tem que ajudar mulher, né? Rafael carregou nossas malas até o táxi. Antes de entrar no carro, ele se virou para a mãe, que estava na porta chorando. Quando a senhora aprender a respeitar minha esposa, a gente conversa, ele disse. Até lá, não quero mais ver a senhora. Patrícia gritou da janela. Vocês vão se arrepender. Vocês não vão conseguir sozinhos. Rafael fechou a porta do táxi sem responder. Enquanto o carro descia a ladeira de Santa Teresa, eu segurei a mão dele e disse: Obrigada por ter me defendido. Obrigada não, Mari. Desculpa. Desculpa por ter demorado tanto para enxergar. Olhei pela janela traseira. A casa estava ficando pequena na distância. Dona Marta ainda estava na porta. Uma figura solitária que tinha escolhido o preconceito em vez do amor. 6 meses depois, Rafael e eu estávamos em nossa própria casa em Tijuca. Pequena, mas nossa. Eu tinha conseguido um emprego numa escola pública. Ele tinha sido promovido na construtora. Estávamos construindo nossa vida juntos, longe da toxicidade, longe da humilhação. Dona Marta tentou fazer contato algumas vezes. Mandou recados através de parentes. Apareceu no portão da nossa casa uma vez. Mas Rafael foi firme. Enquanto ela não pedisse desculpas sinceras para mim, não haveria conversa. Ela nunca pediu. Hoje, 2 anos depois, tenho certeza de que tomamos a decisão certa. Às vezes o amor exige coragem para romper com quem nos machuca, mesmo quando essa pessoa é família. E às vezes, a única forma de encontrar nossa dignidade é parando de aceitar migalhas quando merecemos o banquete inteiro.